Meus amados, coisa linda, hein? Maravilha, final de ano chegando, hein, galera? Falta pouco, tá acabando. E quando acabar, a gente vai falar assim: 2020 nunca mais, entendeu? 2020, ó, finish of the year, como diria Serginho lá no inglês. Meus queridos, é o seguinte: esse capítulo 19 do livro 5, ô Rian, sabe aquele capítulo assim que falaram assim: ó, meu, precisa de um capítulo para completar o livro aí? Ah, põe um capítulo aí sobre circuitos. Foi. Simplesmente foi, né? Então, assim, se vocês perceberem, é um capítulo onde a gente revisa todos os conceitos que a gente viu com relação a gerador, receptor, resistor e capacitores, tá? Qual que são os pontos mais importantes que eu vou tocar com vocês? O primeiro, o que é um gerador? O gerador, ele não gera energia elétrica, né? A gente já comentou isso diversas vezes. O gerador, ele transforma um tipo de energia em energia elétrica para gerar uma corrente elétrica, beleza? Característica do gerador é que ele tem uma resistência interna. Essa resistência interna nada mais é do que a soma das resistências de todos os materiais que eu tenho ali dentro do meu gerador. Eu dei bastante para vocês o exemplo da pilha, né? Comentei muito sobre o exemplo da pilha. Cada material ali da pilha tem uma resistência própria. A soma dessas resistências é a resistência interna do meu gerador, beleza? Pessoal, no gerador, uma característica importante é que a corrente, geralmente, ela entra pelo polo negativo e ela sai pelo polo positivo, tudo bem? Por quê? Porque a corrente, ó, ela vai do positivo para o negativo, ela segue o campo elétrico, tá? Então, para você identificar um gerador numa malha, é interessante você olhar para o sentido da corrente. Se estiver saindo do positivo, é um gerador, tá? E aí, o que acontece? A gente chegou na equação do gerador, né? Eu mostrei para vocês, U é igual a E menos RI, onde U era a diferença de potencial real, o quanto de fato esse gerador dava para a gente de diferença de potencial, e E era a força eletromotriz teórica, né? Era aquela força eletromotriz máxima que a gente não conseguia atingir, justamente pela existência da resistência interna, tá? Existiam dois casos onde U é igual a E. O primeiro caso é o circuito aberto, onde eu não passo corrente pelo circuito. O segundo caso é o que eu chamo de gerador ideal, quando a resistência é igual a zero, beleza? No mundo real, a gente utiliza essa fórmula para descobrir qual é a minha tensão, a minha diferença de potencial que o gerador está passando para o circuito, beleza? Meus amados, no receptor elétrico, eu já tenho uma característica diferente, né? Então, ao invés de eu ter o conceito de força eletromotriz, eu tenho a força contra-eletromotriz. Então, eu estou recebendo uma quantidade de energia elétrica, transformando essa energia em outro tipo de energia que não seja exclusivamente energia térmica. Beleza? Então, é basicamente isso que eu vou fazer. Percebam o seguinte: se lá no gerador a corrente saía do polo positivo, no receptor a minha corrente vai chegar no polo positivo, beleza? Então ele está recebendo uma quantidade de corrente, e aqui eu tenho uma resistência interna do receptor, que nada mais é do que a resistência interna de todos os componentes que formam o meu receptor, beleza? Pessoal, a gente tem a equação do receptor também, né? Ela é análoga à equação do gerador, ó, força contra-eletromotriz mais a resistência interna do receptor vezes a corrente é igual à diferença de potencial nesse receptor elétrico, tá bom? Então essas fórmulas elas são bem parecidas entre si. Unindo essas fórmulas, a gente chega na lei de Pouillet, né? A lei de Pouillet é uma lei que a gente utiliza para descobrir a quantidade de corrente elétrica quando eu tenho características de um gerador e de um receptor elétrico, beleza? Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é a força eletromotriz do meu gerador. Isso aqui é a força contra-eletromotriz lá do meu receptor. Isso aqui é a resistência interna do meu gerador. Isso aqui é a resistência interna do meu receptor, tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue descobrir a corrente elétrica. Vocês vão ter que utilizar a lei de Pouillet já para resolver o exercício aí do formulário, beleza? Gente, um outro equipamento que a gente pode associar no circuito elétrico é o capacitor. Função do capacitor: armazenar uma quantidade de carga que vai ser utilizada depois para ser transformada em outro tipo de energia, tá? Controle remoto utiliza bastante capacitor, alarmes e por aí vai, beleza? No caso dos capacitores, eu tenho uma propriedade física chamada de capacitância, que depende da área do capacitor e da distância entre as placas que eu tenho formando esse capacitor, beleza? Gente, percebam, eu posso ter um circuito elétrico com
com gerador, receptor, eu posso inserir um capacitor, eu também posso colocar um resistor, né, que a gente não comentou aqui hoje, mas é um equipamento que transforma energia elétrica em energia térmica. O importante é você associar cada uma dessas fórmulas com o tipo de elemento elétrico que eu tenho ali dentro. Beleza? Então, isso que é importante. Gente, leitura do capítulo 19, tá? Como orientação de estudos. E até o fim do trimestre é interessante que vocês façam aí o portal do SAS, tá, gente? Bastante importante vocês fazerem o portal do SAS. Além de contar como nota, é um bom treino aí para vocês irem pegando essa ideia principal dos elementos da elétrica. Beleza? Gente, beijão para vocês e até a nossa live.